Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma reflexão sobre o cenário político nacional pós-eleições 2018. São os cientistas políticos Aldo Fornazieri, professor de Filosofia e Política Clássica na Fundação Escola e Política de São Paulo, e Sérgio Praça, professor e pesquisador da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Obrigada por vocês estarem aqui. Bom, um momento de muita reflexão, né, depois das eleições de 2018, onde há vencedores e perdedores. Vamos começar com os vencedores. O grande vencedor, o presidente eleito Jair Bolsonaro, que dá muito o que falar, pelo que ele diz e também já pelo que ele começou a fazer. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou que não importa o que Bolsonaro possa ter dito ou até estar dizendo, que o que importa de fato é o que a pessoa faz, que há uma distância muito grande entre a palavra e o fazer, o agir. Então eu começo perguntando se é precipitado fazer críticas, expressar temores, se isso é pré-julgamento antes do presidente eleito assumir o governo. Professor Aldo Fornazieri. Para complicar um pouco mais, eu diria que é e não é. Por que é e não é? Porque o Bolsonaro, durante a campanha, evidentemente que sempre se cometem exageros e qualquer candidato comete algum tipo de exagero. Mas depois de eleito, ele não pode mais se dar o direito de falar qualquer coisa, porque as palavras produzem ações. E mesmo quando um líder pode proclamar a ideia de cometer a violência, seguidores podem tomar aquilo ao pé da letra e não simplesmente uma declaração. Então, os líderes têm que ter responsabilidade. Veja o caso da China, o caso da transferência da embaixada brasileira para Jerusalém. Isso já produziu determinados efeitos. Então, acho que esse limite, esse senso de responsabilidade que uma pessoa que é investida com o cargo de presidente da República, embora ainda não tenha assumido a presidência, tem que ter um determinado limite, tem que se guiar pelo bom senso. Inclusive o seu entorno, ministros, tivemos um atrito do Onyx Lorenzoni com a Dinamarca e assim por diante. Eles têm que ver que agora o que eles falarem gera consequências. Bom, agora por outro lado, Bolsonaro também já disse e desdisse várias coisas. Né? Se por um lado ele chega a pensar alto ou compulsivamente a expressar ideias, por outro lado, ele, não sei se é bom senso ou se é por ser aconselhado, ele tem voltado, né? Ele tem recuado de algumas ideias anunciadas. Ali aquele caso de fusão de ministérios, que deu o que fazer da agricultura, do meio ambiente, educação com esporte e tal. Primeiro a coisa da agricultura e meio ambiente mudou tudo. Ele atendeu às ponderações e tal. Que indicador é esse? Um presidente eleito que chegou a gerar temores, inclusive por riscos à democracia do país, em função de declarações, mas que está mostrando, né, fazendo questão agora de dizer que a referência, o norte dele, ele levanta, mostrou lá na Câmara Federal a Constituição, que é por ali que ele vai pautar o governo dele, que disse que ia fazer fusão de ministério, desistiu, não fez, fez outra coisa, já nomeou uma outra ministra, uma ministra que é da bancada rural, para a agricultura e etc. O que é que ele sinaliza? Ele mostra que é ponderado, que ele quer que as pessoas não tenham temores? Eu fiquei surpreso com essas reviravoltas, porque na campanha toda, durante todos os meses de campanha, ele não se mostrou uma pessoa ponderada que voltaria atrás de qualquer declaração. Ele foi impulsivo, os filhos dele também, e assim ganhou a campanha. O que a gente está vendo agora é um político que vê as consequências imediatas do que ele pretende fazer, do que ele diz que vai fazer, e consegue voltar atrás. No caso da fusão ministerial, a gente só vai saber mesmo o que vai acontecer no dia 1º de janeiro, quando ele editar uma medida provisória indicando
afinal, o que vai acontecer, né? Se Fazenda junta com planejamento mesmo ou não, enfim, né? Então, até lá, tudo pode ser dito e desdito. O que vai contar mesmo é o que ele faz a partir do dia 1º. Então, Fernando Henrique tem razão, né? Que o que importa é o que ele vai fazer depois da posse. Não, eu acho que tem uma coisa que já importa bastante, que é o Bolsonaro sinalizar que ele tem algum bom senso. Que ele ouve alguém, que seja a mídia, opinião pública. E está mostrando isso? Está, porque se você pegar o exemplo da agricultura e meio ambiente, foi uma ideia que ele falou na campanha e que ele reforçou diversas vezes. E aí, aparentemente, por enquanto, pelo menos, voltou atrás, né? Isso é um bom sinal. É um sinal de um político que não será teimoso até o fim com as suas ideias. Também teve um pequeno desentendimento com Paulo Guedes em relação à reforma da Previdência. O presidente eleito, né, também recuou. Então, quer dizer, é melhor que ele faça isso do que não fazer, né? Você não pode governar como se estivesse em campanha, e da campanha ele já saiu. Sim, alguns sim. apoiadores não, isso é normal também, mas acho que é um bom primeiro sinal. Agora, professor Fornazieri, hoje o assunto do dia foi o convite, né, e o anúncio de quem será o ministro da Defesa, que será um general que estava assessorando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Fernando de Azevedo e Silva. E o vice-presidente é também um general. E nomes outros também generais para ocupar funções sendo especulados e já anunciados. O que eu quero saber é se essa opção preferencial por generais na composição do ministério, se Bolsonaro indica que o governo dele possa ter um viés militarista, com perfil conservador e autoritário. É exagero? Quem está pensando assim está exagerando? Eu acho que um perfil conservador ele vai ter, sem dúvida nenhuma, por aquilo que ele expressa, pela ideologia que ele expressa e assim por diante. Agora, eu acredito que não vai ter um perfil militarista. Por quê? Porque, na verdade, são generais da reserva e, em certo sentido, eles podem até exercer uma pressão tuteladora em relação ao Bolsonaro, né? Quer dizer, o general Vilas Boas Correia, ele já manifestou preocupação com a politização da oficialidade das Forças Armadas, né? E pode ser que esse general, por exemplo, tanto o Augusto Heleno, que vai ficar na segurança institucional, quanto o Fernando, que vai ficar no Ministério da Defesa, sejam uma espécie de anteparo entre o Bolsonaro e os militares. E, nesse sentido, impedindo que o governo, eventualmente, tente uma politização dos militares ou tente algum exagero em relação ao uso inadequado das Forças Armadas. Pelo que a gente sabe, o general Fernando de Azevedo e Silva, ele é um general que tem um pensamento democrático, republicano, e, nesse sentido, penso que ele vai funcionar como um anteparo, como uma tutela no bom sentido da palavra. Agora, tem um dado interessante sobre um general ocupar a pasta da defesa, né? Quando foi criada essa pasta, e a ideia é que um civil é que deveria ocupá-la, historicamente assim vinha sendo, e agora um general, porque a pasta é um cargo político, é um ministério. E então, um general com uma função política, isso seria um impedimento? Eu quero ouvi-lo, professor, se isso traz qualquer tipo de temores. Não vamos nem falar de melindres nas próprias Forças Armadas, porque não foi da Aeronáutica ou da Marinha, e sim do Exército. Isso aí vamos deixar de fora. Mas eu falo a questão, por que um general na pasta da defesa e não um civil, como vinha sendo? Não há um bom motivo para ser um general e não um civil. Não gosto de militares na política, acho que o próprio nosso país não gosta, na verdade, né? Ninguém, tem muita gente contra a nomeação de militares para cargos políticos, cargos em ministérios. Mas essa conjunção tão especial da eleição de 2018 faz com que isso nem seja tão estranhado
Agora, né, eu recebi com naturalidade essa notícia, e mesmo do general, eu não lembro agora o nome dele. E naturalidade e apreensão ou naturalidade e aprovação? Apreensão eu terei, se for o caso, quando houver uma crise política, e ela haverá, né? Os governos passam por crises políticas, todo governo passa por isso. E se houver uma crise, a gente observar que o Bolsonaro não é forte o suficiente para lidar com a crise, então militares têm que ajudá-lo a passar por ela. Aí é ruim, aí será ruim. Não acho necessariamente que haverá um golpe branco ou explícito, acho que isso está muito, muito longe do que a gente observa por enquanto. Não é impossível, é claro, e se torna mais factível à medida que o presidente convida militares para compor seu governo. Agora, professor Fornazieri, e assim, considerando hierarquia, né, hierarquia militar, o presidente da República, ele é um capitão da reserva e ele nomeia generais, assim, para cargos da relevância dos ministérios que já estão sendo já decididos. Como é que fica? Não, ele fica tutelado pelos seus superiores hierárquicos, naquilo onde houve toda uma carreira pessoal, ou isso tudo não existe mais e o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República? Eu acho que não existe mais, até porque todos são da reserva, e quando se passa para a reserva, quer dizer, a disciplina e a hierarquia militar, ela deixa de existir. Agora, evidentemente que os generais que estão aí, eles têm ligações com a estrutura militar das Forças Armadas. Por exemplo, o Fernando de Azevedo e Silva, ele tem uma ligação especial com o general Boaventura, que é chefe do Exército. E tem outras ramificações. Eu acho assim que de fato seria inadequado colocar um militar no Ministério da Defesa, porque até na tradição dos partidos democráticos, normalmente, dos países democráticos, normalmente é um civil que é ministro da Defesa. Agora, nesse caso específico, não é nem que a questão não seja estranhável pelo fato de se lidar com um presidente ex-militar, mas é que existe toda uma delicadeza que pode ser que colocar um militar aí no caso seja uma solução exatamente para criar um anteparo, um colchão entre um ex-militar que é presidente da República e as Forças Armadas que devem ser preservadas da politização. Bom, eu comecei a nossa reflexão, a nossa conversa aqui, falando de vencedores e perdedores, né? Então, nós temos já vimos que derrotados nas eleições, tanto do PT como Ciro Gomes, já se manifestaram e já se credenciaram para o exercício da oposição ao governo Jair Bolsonaro. Então, Ciro Gomes, Fernando Haddad são os novos grandes líderes da oposição no Brasil? Professor Sérgio. Acho que o Bolsonaro fez uma jogada genial do ponto de vista político só ao nomear pré-nomear, né, por enquanto, Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Porque com isso ele tirou do PT, por enquanto, a possibilidade de evoluir do discurso estamos sendo perseguidos pela justiça para um discurso mais novo, que é o que valeria ou valerá nas eleições de 2022, de olhar para o futuro e não para o passado. Então, ao fazer isso, que é uma coisa lamentável que o Sérgio Moro tenha entrado para a política. Eu acho que foi acho ruim para o país, de certo ponto de vista, tem uma coisa bem ruim de um ex-juiz tão polêmico, com decisões tão sensíveis, tomar posse em um cargo assim, logo em seguida, político logo em seguida, né? Isso é muito ruim. Não é tão ruim quanto ele formar um partido político e se candidatar.
Mas ele tem os argumentos dele, ele quando... E pelos quais ele também é muito aplaudido aí, nem tanto só por gente que votou no Bolsonaro, quando ele diz que pode ser a conclusão do trabalho dele, do combate, da prevenção e combate à corrupção, estando no Ministério da Justiça, com funções ampliadas, com o COAF ali junto com ele podendo elaborar o Plano Nacional de Combate à Corrupção, que isso é alguma coisa que fica muito maior do que uma ação pontual num tribunal de primeira instância, como ele vinha atuando. Como aconteceu na Lava Jato. Quer dizer, para muita gente existe uma expectativa e uma nova esperança que, de fato, o combate à corrupção possa se ampliar e ser e continuar a ser para valer. Não é o que vai acontecer. Acha que não? Não, o Sérgio Moro, acho que ele é um homem muito inteligente, tem todo o respeito profissional por ele, mas ele não é um especialista em prevenção da corrupção. Ele é um especialista em punição e fez um trabalho que eu acho muito bom, acho polêmico, né? Nada a criticar aí, mas ele não sabe nada de prevenção da corrupção. Não sabe nada, é um exagero também, né? Quer dizer, ele não é auditor, não é a especialidade dele. Contratar gente que saiba, né? Claro, mas ele está equivocado se ele acha que é a Polícia Federal, sob o Ministério, né, sob o controle dele no Ministério da Justiça, que vai liderar a prevenção à corrupção. Não é isso, é a Controladoria Geral da União, é o Tribunal de Contas da União, que não é subordinado ao Poder Executivo, é o Ministério Público, que também não é subordinado ao Poder Executivo. Então, tem um conjunto de instituições que está fora da alçada do Ministério da Justiça, que teriam que ser integradas para essa tarefa. Mas eu queria voltar à tua questão anterior. Olha, eu penso que nem votos e nem liderança são ativos estocáveis. Então, se o Boulos, o Haddad e o Ciro vão ser os novos líderes da oposição ou não, é uma coisa em aberto. Eu penso que para que eles se alcem, de fato, e se afirmem como os novos líderes da oposição no país, eles teriam que presidir os seus respectivos partidos, porque se eles não presidirem os partidos, eles vão ficar sem uma voz autorizada em exercer essa liderança e essa oposição contra o Bolsonaro. Por isso que eu acho que é uma coisa em aberto. Os partidos me parece que estão um pouco desorientados, falaram em formar uma frente antifascista. Eu acho um conceito equivocado. O que eu penso do governo Bolsonaro é que se trata de um governo de extrema-direita e não de um governo fascista. Até porque, se você for falar fascismo para a maioria da população brasileira, ela não entende o que é. Então, eu acho que formar uma frente democrática, com uma plataforma democrática de defesa dos direitos, das liberdades e assim por diante da democracia, tudo bem. Agora, formar uma frente antifascista me parece um equívoco. Eu concordo com o Aldo, desculpa, posso... Claro. Eu concordo com o Aldo. O Ciro Gomes e o Haddad, eles não têm mandato agora, não são presidentes dos seus partidos e vão falar... E nem o Boulos. Nem o Boulos. Vão falar quando e como, por quê, né? A gente ouviu bastante deles na campanha, óbvio, eram os candidatos, mas acho a possibilidade de eles serem imediatamente grandes líderes de oposição é muito diminuída se você não tem um cargo oficial. Sim. Né? Agora, ambos, tanto Haddad como Ciro Gomes, saíram dessa campanha muito maior do que eles entraram. Com certeza. Tiveram um bom desempenho, cada um, né, no momento em que assumiu ali um protagonismo de muita evidência e com uma imagem nacional bem fortalecida. Não aconteceu a mesma coisa com Boulos. O Boulos não teve esse desempenho, para muita gente foi até frustrante o desempenho dele, que teve muito pouco voto para muito barulho, né? Mas eu acho que o movimento social consegue fazer. Eu acho que no caso do Boulos, ele foi prejudicado exatamente pela conjuntura que se colocou, fundamentalmente em torno de uma polarização entre PT e o Bolsonaro. E ele ficou espremido nisso, mas isso não significa que ele não tenha projetado liderança. Mesmo tendo tido um número relativamente pequeno de votos, eu penso que ele projetou liderança em setores significativos da sociedade. E se ele voltar para o MTST,
ele, em certo sentido, vai jogar isso fora. Por isso que eu penso que ele deveria se equacionar agora como um líder político e não mais como um líder do movimento social. Bom, para encerrar, eu queria tanto falar do PSDB e nós não vamos conseguir falar porque o nosso tempo terminou, mas sobre as redes sociais, que tiveram uma evidência muito grande, uma atuação, uma eficiência nessas eleições. Eu quero saber se as redes sociais mostraram uma força política muito grande e que isso é a evidência que nos novos tempos a palavra dos líderes políticos passou a valer pouco. Não, acho que não. Para terminar, rapidamente. No caso do Bolsonaro, é o contrário. Acho assim, teve um movimento de apoio a ele sem tomar ordens diretas dele, mas fica claro que tudo que ele falou sempre ficou pelas redes. Eu penso que as redes sociais são um meio e o Bolsonaro não ganharia se setores organizados da sociedade civil não assumissem a candidatura dele. Então, em campanha eleitoral, tudo tem um peso relativo e cada coisa tem que ser colocada no seu lugar. Muito obrigada. Professores, Obrigado. Lamento o tempo ter terminado, porque essa conversa iria longe. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Luciana.